Olá pessoal, imagine acordar certo dia e pensar, está nublado. Mas aí o tempo passa. Dias, semanas, meses, e o sol simplesmente não volta. O céu permanece cinzento, o ar gelado, e aquela luz fraca parece mais com o brilho de uma lua suja do que com qualquer coisa que aqueça de verdade. E o mais assustador? Isso não é ficção científica. Aconteceu. E foi no ano 536. Estamos falando, segundo muitos historiadores, do pior ano para se estar vivo em toda a história da humanidade. Você acorda numa cama de palha, coberto por um cobertor de lã rústico e úmido. O teto de madeira acima da sua cabeça está enegrecido pela fumaça do fogo que mal consegue manter aceso à noite. Você escuta sons lá fora, cavalos, passos, vozes abafadas, mas tudo do lado de fora da sua janela está envolto em uma penumbra constante. Não é madrugada. Não é tempestade. É só. Assim agora. Você se levanta, calça as botas ainda molhadas e sai. A terra está úmida e fria, o ar tem um cheiro estranho, como cinzas molhadas. E embora o som da vida continue, galinha ciscando, um cachorro latindo ao longe, ninguém sorri. O mundo está em silêncio. Um silêncio tenso, de quem está esperando por algo pior. No campo, você se junta aos outros aldeões. As plantações estão morrendo. A cevada mal cresceu. O trigo nem brotou. O pouco que conseguiram colher parece raquítico, pálido, como se também estivesse com medo. E você sente na pele o medo que ninguém fala em voz alta. O inverno vai voltar, e talvez vocês não sobrevivam. O historiador bizantino Procopius escreveu que o sol parecia não mais brilhar do que a lua, e que isso durou por mais de um ano. Hoje, sabemos que em algum momento entre 535 e 536, um vulcão, provavelmente na Islândia, entrou em erupção com tanta força que lançou cinzas e sulfato para a estratosfera, cobrindo o planeta com uma neblina fina, fria e letal. Foi como se a Terra tivesse decidido apagar a luz. Na sua vila, as fogueiras mal aquecem. As orações aumentam. As mortes também. Não há mais moedas. Tudo é trocado. Um nabo mirrado por um punhado de sal. Uma fatia de carne seca por uma vela quase derretida. Você ouve um sussurro no mercado. Dizem que esse é o fim. Que Deus virou o rosto. Que o mundo foi esquecido. E o pior, o sol continua ausente. Você volta para casa e se deita mais cedo. Não há o que fazer. E antes de fechar os olhos, com o estômago vazio e os pés gelados, você se pergunta: será que o sol algum dia vai voltar? Você começa a perceber que algo ainda mais sinistro está acontecendo quando a neve cai. No verão. Sim, você ouviu certo. Em pleno mês de agosto, flocos brancos começam a se depositar no campo já devastado. Crianças, confusas, tentam brincar com a neve, mas os adultos apenas olham, em silêncio. Ninguém diz nada, porque todo mundo já sabe o que aquilo significa. O clima está completamente fora de controle. As estações não fazem mais sentido. E você, que antes sabia exatamente quando plantar, colher, podar e guardar, agora só tem uma certeza: fome. Você se junta aos outros aldeões para vasculhar raízes no chão duro. Algumas famílias recorreram ao musgo. Outras, a história sobre cães, ratos e até coisas piores. A fumaça vulcânica continua pairando no céu. Hoje a gente sabe que essa névoa de partículas de enxofre refletia a luz solar, abaixando a temperatura da Terra inteira em até 2,5 graus Celsius, um resfriamento global catastrófico. Mas, claro, você não tem como saber disso. Só sente a friagem nos ossos e escuta os sussurros desesperados de uma vila que está começando a definhar. Você observa os anciãos. Eles falam de outros tempos. De anos mais fáceis. De colheitas fartas. E então fazem algo que você não esperava. Choram. Ver um velho chorar muda algo dentro de você. É como se, naquele momento, o mundo inteiro desmoronasse de vez. E para piorar, os padres dizem que isso tudo é punição. Que os pecados chegaram ao limite. E que agora estamos colhendo o que plantamos. Só que, a gente nem conseguiu plantar nada este ano. Você se lembra do pão. O pão de verdade. Aquele escuro, úmido, com cheiro de fermento. Agora ele é feito com farelo de palha, misturado com serragem para render mais. Quando você come, sua boca sangra.
Literalmente. Mas você come mesmo assim. E então começa a ouvir sobre outras vilas. Algumas sumiram. Outras foram invadidas. Grupos de forasteiros desesperados por comida. Ou por vingança. Ou talvez só por caos. Alguns acham que o fim do mundo chegou. Mas você acha que, se esse é o fim, ele está levando tempo demais. Ah, e aqui vai uma curiosidade divertida. Se é que alguma coisa aqui pode ser chamada de divertida, registros na China e na América Central também falam de um céu sem sol nesse período. Isso mesmo, não era só na sua vila, o planeta inteiro estava numa espécie de apagão. Ainda se discute se foi só uma erupção, ou uma sequência de desastres, vários vulcões, um impacto de meteoro, ou até a explosão de um vulcão submerso. Seja como for, o que importa para você é que, onde antes havia luz, agora só cinzas e medo. Você volta para casa, e escuta o estômago da sua irmã roncar alto no escuro. Você finge que não ouve. Ela também. O silêncio de vocês é o mais alto dos gritos. E ao se deitar, de novo com frio, você se pergunta: e se o que vier depois for ainda pior? Você acorda coberto por uma fina camada de geada. Não é inverno. Pelo menos, não deveria ser. Mas já faz tempo que as estações deixaram de obedecer às regras. O sol continua escondido atrás de um céu cinza e baixo, como se alguém tivesse coberto o mundo com um cobertor sujo e pesado. Você se senta, observa sua respiração sair em nuvens e pensa: é julho. Isso não é normal. E não é mesmo. A temperatura, que deveria estar amena, parece a de um começo de janeiro rigoroso. Os poucos campos que ainda resistem estão cobertos por gelo. As plantas morreram antes de dar frutos. As galinhas pararam de botar ovos. E o leite das cabras, quando existe, é ralo e fraco. Como se até os animais tivessem desistido de viver. Você se lembra da última primavera. De como a promessa de calor chegou. E passou. O verão nunca veio. E agora, parece que o inverno decidiu ficar. Aliás, ele está se tornando a única estação que existe. O que antes era chamado de período escuro agora é só o dia a dia. Você pega um pedaço de madeira para queimar, mesmo sabendo que está quase sem reservas, e começa a esquentar um pouco de água suja. Não tem comida. Mas tem esperança de que a água morna possa enganar seu estômago por mais uma noite. Sawyer não engana. Enquanto espera, você observa pela janela um pequeno grupo passando. Estão indo para o leste. Ou para o norte. Ou para longe. Não importa. Estão apenas indo. E você pensa: será que eu também deveria partir? Se imagina se, durante esse período, o clima normal foi agravado por mudanças na atividade solar, um mínimo de radiação que coincidiu com a erupção vulcânica. O que você sabe é que o frio não acaba, e nem os dias curtos. Existem registros de neve em pleno mês de agosto em vários lugares da Europa e da Ásia. Neve. Em agosto. E não era uma nevinha poética. Era uma nevasca que arrancava telhados e matava bebês nas mãos de suas mães. Você tenta não pensar nisso. Mas, claro, pensa. A água finalmente ferve, e você a divide com sua irmã. Sem palavras. Vocês bebem como se aquilo fosse um banquete. E talvez seja mesmo. Porque hoje, pelo menos, tem algo quente. Tem fumaça no ar. Tem fogo no chão. E tem vocês dois, ainda vivos. Por enquanto. Lá fora, uma mulher grita. Um som seco, curto. Você corre para a porta, hesita. Decide não abrir. Não é covardia. É sobrevivência. Você repete isso para si mesmo. 1, 2, 3 vezes. A noite cai cedo. Como sempre. E a escuridão parece mais espessa. Como se estivesse viva. Você escuta passos. Depois, silêncio. Depois, o estômago da sua irmã roncar de novo. E você sente vontade de chorar. Mas se segura. Porque ela ainda não chorou. E você quer ser forte por ela. Mesmo que tudo esteja desmoronando. Você segura firme sua túnica contra o peito enquanto o vento seco corta como navalha por entre os becos apertados da cidade. O ano é 1347 e a brisa não traz alívio. Ela carrega o fedor da decomposição, da sujeira e da desesperança. Em algum lugar atrás de você, um sino toca. Um toque breve, depois 2 longos.
Você aprendeu a temê-los. É o anúncio de outra alma levada, e provavelmente de outra casa que em breve será lacrada. Não demora para você começar a ver os lençóis pendurados nas janelas, manchados de escuro. Uma cor entre ferrugem e vinho. Eles significam apenas uma coisa: peste. A cidade está marcada como se fosse um campo de batalha, só que não há inimigos visíveis, apenas tosses abafadas, olhos fundos e manchas negras que surgem do nada e crescem como raízes por baixo da pele. Você tenta caminhar o mais rápido que pode, mas sem parecer desesperado. É uma dança constante entre autopreservação e etiqueta social. As pessoas ainda fingem que está tudo bem, mas ninguém toca ninguém. O medo é silencioso, mas gritante. E o pior é que ninguém sabe o que está acontecendo. Historicamente, este é o início do que você hoje conhece como a peste negra, uma pandemia que devastou a Europa medieval. O nome técnico mais tarde seria identificado como uma cepa da peste bubônica, transmitida por pulgas que viviam em ratos. Mas para você, vivendo no agora, tudo é mistério. Uns dizem que é castigo divino. Outros juram que é o ar contaminado. Há quem culpe estrangeiros, bruxas, ou mesmo o alinhamento dos planetas. Estima-se que entre 30% e 60% da população da Europa tenha morrido. Sim, mais da metade em algumas regiões. Não há precedentes. Não há como racionalizar. Uma curiosidade: alguns médicos usavam roupas de couro e máscaras com bico de pássaro, recheadas de ervas aromáticas, acreditando que aquilo os protegeria. Você até viu um desses doutores outro dia. Parecia mais um corvo do que um homem. A doença começou realmente na Ásia Central ou a culpa foi das rotas comerciais pelo Mar Negro? De qualquer forma, os navios vieram. Os ratos vieram. E agora, o silêncio é quebrado apenas pelas rodas das carroças que carregam os corpos. Você passa por uma esquina e se depara com uma visão estranha. Um homem ajoelhado, coberto por uma espécie de saco, cantando hinos em latim enquanto se autoflagela com tiras de couro cheias de espinhos. Ele não está sozinho. Uma dúzia de outros o segue, cada um chicoteando as próprias costas em ritmo quase religioso. Você já ouviu falar deles, os flagelantes. Grupos que vagam de cidade em cidade se punindo na esperança de que Deus perdoe os pecados da humanidade e interrompa a praga. Parece que a dor virou moeda de barganha espiritual. Você se afasta devagar, tentando não fazer barulho com os sapatos. Se eles perceberem que você os observa com curiosidade e não com fé, bem, em tempos como estes, tudo é motivo para desconfiança. Uma senhora esbarra em você na esquina seguinte. Seus olhos estão fundos, mas seu aperto de braço é forte. Ela sussurra algo sobre alho e vinagre. Diz que precisa de carvão. Que o carvão absorve o miasma. Você assente, sem saber exatamente por quê. Ela se afasta como um espectro. Você entra em uma estalagem improvisada, onde crianças dormem no chão de palha, e adultos rezam baixinho. A dona, uma mulher de expressão dura e mãos calejadas, olha para você com desconfiança. Todos fazem isso. Você pode não ter febre, nem manchas, ainda. Mas todos sabem que é apenas uma questão de tempo. Ao fundo, uma lareira crepita. É reconfortante, por um breve instante. Mas então você nota as tábuas pregadas nas janelas. Ninguém entra. Ninguém sai. E é quando você percebe, a cidade virou um labirinto. Não daqueles com saídas, mas daqueles que testam a resistência dos ratos até que não sobre nenhum. Você se senta. Tenta descansar. Mas o silêncio não deixa. Ele não é vazio, é cheio de expectativa. Como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. E talvez esteja. Você acorda com um cheiro enjoativo de vinagre e mofo. O sol mal entra pelas frestas da janela coberta com pano grosso, mas ainda assim seus olhos ardem. Alguém deixou um pano embebido em vinagre próximo da cama, mais uma das precauções populares para manter a doença afastada. Você não tem coragem de afastar o pano. Vai que funciona mesmo. Lá fora, o som dos sinos voltou. Mas agora, em vez de 3 badaladas, são 5. Você aprendeu rápido o novo código. Significa que uma família inteira morreu. A frequência com que isso acontece é assustadora, o tipo de coisa que mudaria o clima nas redes sociais, se redes sociais existissem. Mas por aqui, no século XIV, o luto é silencioso e contínuo,
como um véu permanente sobre o cotidiano. Você abre a porta com cuidado e encontra a rua quase vazia. Uma névoa baixa paira sobre o chão de terra batida, e em algum lugar, um cachorro magro arrasta algo que você prefere não identificar. As pessoas evitam se cruzar. Uma mulher atravessa a rua só para não passar perto de você. E você? Nem leva isso pro pessoal. Você faria o mesmo. Aliás, é melhor manter o rosto coberto. Você já aprendeu que andar com um ramo de hortelã no nariz não é só proteção, mas também uma forma de dizer não estou doente ainda. Claro que isso não impede as pessoas de desviar de você como se você fosse uma manifestação demoníaca. Você segue para o mercado. Ou melhor, para o que sobrou dele. Onde antes havia barracas com pão fresco e legumes, agora espaços vazios e uma sensação pesada no ar. Uma senhora de olhar desconfiado oferece raízes e cebolas em troca de cera de vela. Ninguém quer moedas, elas passaram a ser vistas como vetores da praga. A economia, praticamente colapsada. É o que hoje você chamaria de colapso sistêmico, mas aqui ninguém usa palavras chiques. A peste negra não apenas devastou a população, mas também desestruturou completamente as economias locais. O preço de produtos básicos disparou, e o sistema feudal começou a ruir. Com tantos mortos, houve escassez de trabalhadores, o que levou, ironicamente, a melhores salários para os sobreviventes. Algo bom saindo do caos? Talvez. Mas você ainda está no meio dele. Ainda não se sabe se a praga de fato levou diretamente à queda do sistema feudal, ou se apenas acelerou um processo já em curso. Para você, vivendo isso, é difícil enxergar qualquer tipo de avanço. É só dor. De repente, um tumulto. Um grupo de homens está arrastando um homem para o centro da praça. Ele grita, implora, jura inocência. Dizem que ele contaminou um poço. Essa é a nova acusação da moda. Se alguém sobrevive mais do que o esperado, se alguém parece não sofrer tanto, vira alvo. Judeus, estrangeiros, andarilhos, qualquer um pode ser acusado. E as punições são brutais. Você vira o rosto, mas escuta tudo. O barulho do couro sendo rasgado, os gritos abafados, o murmúrio das orações entre os espectadores. E você? Você se mistura à multidão. Não por crueldade, mas por medo. Medo de parecer diferente. Medo de ser o próximo. Você se esconde em uma ruela e só respira quando a praça some da sua vista. Seu estômago embrulha. Você não tem apetite, nem forças. A sensação de impotência é constante. E ainda assim, você precisa continuar. Na rua seguinte, você vê algo inusitado, uma procissão. Não de flagelantes desta vez, mas de padres e monges com relíquias sagradas. Estão tentando purificar a cidade. Levam cruzes, incensos e ossos que dizem ser de santos mártires. As pessoas se ajoelham. Algumas choram. Outras gritam nomes de entes queridos. Você só observa. À sua frente, um menino olha fixamente para uma vela. Ele a segura com tanto cuidado que parece carregar o último fiapo de esperança do mundo. E talvez carregue mesmo. Você decide voltar para sua hospedaria, se é que ainda pode chamar aquele lugar assim. No caminho, alguém chama seu nome. Você se vira, surpreso. É o ferreiro. Ele estava doente, dias atrás. Pálido, febril, coberto de manchas. Mas agora está de pé, vivo, suando como sempre. Ele sorri. Diz que escapou. Que a febre passou. Você sente um fio de esperança, mas algo não está certo. Os olhos dele ainda estão fundos. Ele treme. E enquanto fala, cospe sangue sem perceber. Você sorri de volta, com o estômago virando. E recua. Devagar. Ele não nota. Você fecha a porta atrás de si. Tranca. Coloca o banco contra ela. E então senta no chão, abraçando os joelhos. Lá fora, os sinos tocam de novo. Um toque. 3. Depois 5. E você sussurra, para ninguém ouvir, ainda estou aqui. Você passa a noite ouvindo barulhos estranhos vindos do andar de cima. Rangidos, batidas, um choro contido, ou talvez apenas o vento. O tempo parece ter se curvado em si mesmo. Cada hora é uma eternidade. Às vezes você pensa que o sol nunca mais vai nascer.
E quando ele finalmente surge, fraco e tímido, como se também estivesse doente, você se dá conta: mais um dia chegou. Você ainda está aqui. Mas o mundo ao seu redor não é o mesmo. Há silêncio demais. A vida, mesmo na miséria, costumava ter sons: crianças correndo, martelos batendo, cães latindo. Agora só se ouve os sinos. E o silêncio. O tipo de silêncio que pesa nos ossos. Lá fora, o céu está coberto por uma névoa espessa. O ar tem cheiro de fumaça. Você sobe no banco para espiar por uma fresta e vê um grupo queimando roupas e colchões no meio da rua. É a nova medida sanitária. Mas você sabe o que aquilo realmente significa: alguém morreu naquela casa. E agora tudo precisa ser purificado com fogo. Você desce e vai até o fundo do cômodo. Tem um espelho trincado ali, pequeno, torto, sujo. Você evita olhar para ele. Mas hoje, algo o atrai. Quando finalmente encara seu reflexo, quase não se reconhece. O rosto magro, as olheiras profundas, os olhos sempre atentos, sempre desconfiados. Você está virando parte daquele lugar, parte daquele tempo. E isso te assusta mais do que a peste. Decide sair. Precisa ver se a família que te hospedou ainda está viva. Ao passar pela escadaria escura, ouve um som abafado vindo do andar de cima. Uma tosse. Você congela. Mais um som, algo caindo. E silêncio. Você bate na porta do quarto deles. Nenhuma resposta. Seu coração dispara. Você empurra a porta devagar. Lá dentro, a cama está desfeita. Um dos filhos, o mais novo, está encolhido num canto, coberto até os olhos. Os pais, você não os vê. E não quer ver. O menino olha para você. Ele não fala. Só segura um crucifixo com força. E chora sem som. Você se ajoelha ao lado dele, mas não sabe o que dizer. Nada parece suficiente. Você deixa comida perto dele, o pouco que ainda tinha guardado, e fecha a porta com cuidado. Do outro lado da cidade, sinos tocam de novo. Você segue pelas ruelas, passando por casas abandonadas e portas marcadas com cruzes vermelhas. Algumas estão lacradas com tábuas. Em outras, lenços brancos pendem das janelas, sinal de luto. Em uma esquina, vê um homem de joelhos rezando sozinho, diante de uma parede. Ele murmura nomes. Talvez de filhos. Talvez de deuses. Você não interrompe. Apenas observa. Mais à frente, um grupo de cavaleiros da cidade está recolhendo corpos. Mas agora não há mais caixões. Eles enrolam os mortos em lençóis e os colocam em carroças. Você já viu isso tantas vezes que não sente mais o estômago revirar. Apenas observa. Uma senhora grita, correndo atrás deles. Diz que seu marido ainda estava respirando. Implora para levarem outro corpo no lugar. Um dos soldados a empurra. Ela cai. Mas não para de gritar. Você não sabe se sente raiva ou pena. Ali, no meio do inferno, a compaixão virou um luxo. Mais adiante, você encontra um velho padre tentando consolar um grupo de fiéis. Ele repete que tudo isso é um castigo, que o fim está próximo, que a fé salvará os puros. Mas você vê nos olhos dele, nem ele acredita mais. Você se pergunta: e se for verdade? E se isso for o fim do mundo? Mas ninguém responde. Nem os deuses. Nem os mortos. E então você segue, pisando com cuidado entre poças de sangue, lama e vinagre. No fim da rua, um gato preto te observa de um telhado. E por um instante, você inveja a liberdade dele. Você ainda está aqui. Mas por quanto tempo? Você caminha até o limite da cidade, onde os campos costumavam ser férteis. Agora, são apenas terra seca e abandonada. A névoa cobre tudo como um véu de luto, e o cheiro do ar mudou de novo, algo entre carne queimada e flores mortas. Você nunca soube que essas duas coisas poderiam coexistir. Há pessoas escondidas ali, nos celeiros e estábulos abandonados. Famílias inteiras que fugiram das ruas da cidade, acreditando que o campo seria mais seguro. Mas o campo também apodreceu. Você se aproxima de uma cabana coberta de palha, e um homem sai com um arco em punho. Ele grita para você parar, seus olhos estão vermelhos de febre e medo. Você levanta as mãos devagar e diz que não está doente. Ele hesita, então abaixa a arma e murmura:
hoje. Essa palavra fica ecoando em você por um tempo. Porque ele tem razão. Você está vivo, hoje. E só. Dentro da cabana, há mais 3 pessoas, uma mulher e 2 filhos. Todos magros demais. A mulher está misturando um mingau ralo com ervas e uma casca de pão. Você reconhece uma delas, uma planta conhecida por causar alucinações quando mal preparada. Mas talvez seja esse o ponto. Uma realidade alternativa onde tudo isso não está acontecendo. Você pergunta há quanto tempo estão ali. Ela responde que não sabe mais contar os dias. Depois que o padre parou de bater os sinos, o tempo também parou, ela diz. Você oferece um pouco da água que trouxe, e ela aceita, mas só depois de você beber primeiro. Todos têm medo de todos agora. Lá fora, você escuta um lobo uivar. Ou seria um cachorro? Difícil saber. Os animais também estão enlouquecendo. Historiadores ainda discutem se, nesse ano, houve um colapso no comportamento animal causado pela fome, pelo abandono, ou por algo mais inexplicável. Você decide seguir caminho, mesmo que seus pés protestem. A cada passo, sente os músculos doerem, os joelhos falharem. O cansaço agora parece viver dentro de você. Mas parar não é uma opção. Não neste ano. Atravessando uma ponte torta, você chega ao que um dia foi um mercado. A madeira das barracas está cinzenta. Um corvo bicando um crânio te olha como se fosse o dono do lugar. E talvez seja. Nada mais é dos humanos aqui. Você encontra um grupo de jovens acampando ao redor de uma fogueira improvisada. Estão vestidos como monges, mas algo na atitude deles parece errado. Um deles, com olhos arregalados e sorriso fixo, fala de profecias. Ele diz que os sinais estão completos: sangue nos rios, morte dos primogênitos, fogo caindo dos céus. Você percebe que ele está com febre, talvez delirando, ou talvez apenas desesperado por um sentido. Eles te convidam a se juntar a eles. Dizem que vão seguir em direção às montanhas, para escapar do juízo final. Você agradece, mas recusa. Porque sabe que não há para onde fugir. A peste não segue lógica. Ela chega onde quiser, quando quiser, e por qualquer um. Você passa a noite perto dali, dormindo sob os restos de uma carroça tombada. O vento passa por entre as tábuas, assobiando como se contasse segredos antigos. Durante a madrugada, você sonha com uma ceia. Uma mesa farta, com pão, vinho, risos. Um cão deitado aos seus pés. E, ao fundo, um sino tocando, mas não de luto. De celebração. Você acorda com fome. De novo. Levanta e começa a andar antes mesmo do sol nascer. No caminho, encontra um pequeno santuário abandonado. Dentro, está tudo empoeirado, exceto uma imagem de madeira da Virgem Maria, limpinha, como se alguém ainda passasse ali para orar. Você deixa uma moeda. A única que tem. Não por fé, mas por medo. O medo virou a nova oração. Todo mundo reza. Só mudou o motivo. Você encontra, mais à frente, uma mulher sentada na beira da estrada. Ela tem um bebê nos braços, e canta uma melodia suave, quase inaudível. Quando você se aproxima, percebe que o bebê não respira. Ela te olha como se esperasse que você dissesse algo. Mas o que se diz a alguém que canta para o silêncio? Você se ajoelha ao lado dela. Não diz nada. Apenas fica ali. Às vezes, isso é tudo o que se pode fazer. E depois de um tempo, ela para de cantar. Fecha os olhos. E sorri. Você continua caminhando, deixando para trás as ruínas da cidade e seus horrores silenciosos. O mundo lá fora parece ter parado no tempo, ou talvez tenha entrado em um loop interminável de sofrimento. A natureza, que antes era o refúgio seguro, agora parece cúmplice da devastação. Árvores retorcidas, folhas secas espalhadas pelo chão e um céu pesado como chumbo te acompanham. Você tenta lembrar de como era o mundo antes, os risos, as festas, os cheiros de pão fresco e flores. Agora, tudo é um eco distante, quase uma memória de outra vida. Ao longe, uma coruja solitária piava, um som estranho para essa hora do dia, mas que traz um pouco de conforto na sua estranheza. Em uma clareira, você encontra um grupo de sobreviventes. Eles são poucos e parecem exaustos, mas carregam uma determinação silenciosa. Uma mulher, com os cabelos grisalhos amarrados em um coque, observa você atentamente.
Ela carrega uma bolsa de couro cheia de ervas e raízes. Você sente um cheiro familiar de lavanda misturado com algo terroso. Eles te convidam para se juntar ao fogo. O calor da chama é um convite raro nesses dias frios e sombrios. Você aceita, sentando-se perto, mas não sem antes observar cuidadosamente cada um. Em meio às histórias trocadas, você aprende que eles têm um médico, alguém que tenta aliviar a dor com ervas e fé, mesmo sem saber exatamente o que causa a peste. Você escuta enquanto eles discutem teorias sobre a praga. Alguns acreditam que é um castigo divino, outros que é resultado da ira dos mortos. Uma das histórias mais curiosas fala de uma estrela caída do céu que trouxe a doença. Você sorri internamente, pensando que, nessa altura, uma estrela cadente talvez fosse uma boa distração. Historiadores ainda debatem até hoje se as respostas dadas na época foram baseadas em ignorância total ou em uma tentativa desesperada de entender o incompreensível. Para você, no entanto, nada disso muda o fato de que o medo e a esperança caminham lado a lado, inseparáveis. Enquanto o fogo crepita, você observa as chamas dançarem, lembrando do velho costume de usar o fogo para afastar espíritos malignos. Talvez esse fosse o motivo real para tanta fogueira, um desejo desesperado de que o fogo pudesse queimar não só o corpo, mas também o terror que corrói a alma. Quando a noite cai, o grupo começa a cantar hinos antigos, suas vozes misturadas ao vento e aos sons da floresta. Você fecha os olhos e deixa que o ritmo suave da música o envolva. Por um momento, o mundo parece menos cruel. Por um momento, você quase esquece que está vivendo no ano mais mortal da história. Mas você sabe que quando o fogo se apagar, a realidade estará esperando. Você acorda com o som distante de chocalhos e vozes roucas. O sol ainda não nasceu, mas já há movimento nas ruas desertas. É um sinal de que o dia, por mais sombrio que seja, começa de novo. Você se levanta, espreguiça e percebe que sua garganta está seca. Novamente, aquela sede incômoda que não parece ser saciada, não importa quanto você beba. Na calçada à sua frente, uma mulher idosa senta-se cuidadosamente, enrolada em um manto esfarrapado. Ela segura um cesto cheio de pequenas pedras pintadas com símbolos estranhos, que dizem afastar o mal. Você lembra de algo que leu: os amuletos eram uma forma popular de proteção, embora ninguém soubesse exatamente se funcionavam, mais uma questão de fé e esperança do que de ciência. Ela olha para você, com olhos que parecem conhecer todas as dores do mundo. Você sente um peso no peito, como se tivesse visto ali o reflexo do próprio sofrimento que carregam todos aqueles dias. Você se aproxima devagar, como se o silêncio pudesse ser quebrado pelo simples contato. Você pergunta se ela tem algo para comer. Ela mostra um pedaço de pão duro e um pouco de queijo azedo. Não é muito, mas é tudo o que resta para muitos. Você aceita o presente com gratidão e sente que, apesar de tudo, ainda há gestos humanos. Mais adiante, uma procissão passa pela rua principal. Homens e mulheres carregam cruzes e entoam cânticos sombrios. Entre eles, uma criança pequena segura a mão de sua mãe, olhando para o chão, sem entender muito bem o que está acontecendo. O contraste entre a inocência dela e a gravidade do momento é quase insuportável. Você observa tudo, sentindo uma mistura de tristeza e admiração. Mesmo em meio à morte e ao desespero, as pessoas encontram formas de se unir, de buscar significado e conforto umas nas outras. Não se sabe se esses rituais públicos realmente ajudaram a fortalecer as comunidades ou se só serviram para espalhar ainda mais medo e superstição. Você, no entanto, sabe que para muitos, esses momentos eram os poucos pontos de luz em um ano sombrio. Você continua sua caminhada e encontra uma casa com uma placa simples: albergue para os sobreviventes. A porta está entreaberta, e dentro, algumas pessoas descansam em bancos improvisados. Um homem velho levanta-se para cumprimentá-lo, seu rosto marcado pelo cansaço e pela perda. Ele conta histórias de quem já se foi e de quem ainda luta para viver. Diz que a peste ensinou a todos uma lição dura, que a vida é frágil e que, no fim, somos todos vulneráveis. Uma verdade que, embora amarga, traz consigo uma espécie de humildade forçada. Você pensa na sua própria jornada e no quanto mudou desde que tudo começou. O medo, a dor e a perda deixaram cicatrizes, mas também revelaram uma força que você nem sabia que tinha. A tarde avança, e você sente a necessidade de continuar andando, de não parar, de seguir adiante apesar de tudo. Porque, no fim das contas, sobreviver é isso: seguir. Você se encontra agora em uma estrada cercada por árvores nuas,
onde os galhos formam sombras que parecem mãos estendidas, tentando agarrar você. O céu está carregado, ameaçando chuva, e o ar pesa de um jeito estranho, como se você estivesse carregando o próprio peso do mundo nos ombros. Você continua andando e tentando afastar os pensamentos sombrios, mas eles insistem em voltar. Quem sobreviverá a tudo isso? Será que há alguma esperança? Ou tudo está condenado? Você chega a uma vila que ainda resiste, ou pelo menos tenta. As casas estão precárias, mas a fumaça saindo das chaminés e risos abafados vindos de dentro. Um pouco de vida, você pensa. Ele mostra algumas ferramentas que conseguiu consertar, e fala sobre os planos para reconstruir quando tudo acabar. A esperança dele é quase contagiante, mesmo que você tenha aprendido a ser cético. Você sente um leve sorriso escapando, mesmo que a garganta ainda esteja apertada. Afinal, a vida insiste em continuar, mesmo quando o mundo parece querer desabar. Uma curiosidade: no ano da peste, muitas crianças perderam a infância e precisaram assumir responsabilidades de adultos. Alguns historiadores discutem se essa experiência acelerou mudanças sociais importantes no futuro. Você observa os arredores e percebe pequenos sinais de resistência: plantas crescendo nos jardins, pássaros cantando timidamente, o som distante de uma roda de oleiro girando. Você sabe que, apesar de tudo, a vida encontra um jeito. Sempre encontra. Mas o que será de você? Será que um dia poderá voltar a sorrir sem medo? Será que as cicatrizes desse ano jamais desaparecerão? Você dá mais um passo à frente, sentindo o peso do mundo, mas também uma fagulha tênue de esperança. Você caminha até o que resta de uma antiga igreja, suas paredes rachadas e pedras cobertas de musgo. O lugar costumava ser um refúgio, um ponto de encontro onde a comunidade se unia para buscar conforto e esperança. Agora, é um lembrete silencioso da devastação. Dentro, há poucos fiéis reunidos em oração silenciosa. Você sente o peso da fé misturado com o medo, como uma corda prestes a arrebentar. A cada sussurro das orações, parece que a própria igreja estremece. Uma senhora de cabelos brancos segura um rosário gasto e conta histórias de milagres que nunca aconteceram, ou que talvez tenham acontecido, dependendo de quem você pergunta. Você escuta, cético, mas encantado com a persistência humana em acreditar. O padre, cansado, aparece para abençoar a congregação. Ele tem o rosto marcado pela doença e pela perda, mas não abandona sua missão. É a fé que nos mantém vivos, ele diz. Você gostaria de acreditar, mas às vezes acha que a fé pode ser tão frágil quanto a vida que você tenta preservar. Será que a igreja teve um papel mais consolador ou controlador durante esses tempos sombrios para você? Ela foi uma mistura confusa de ambos. Enquanto você sai da igreja, o som de um sino solitário ecoa pela vila. É um lembrete doloroso dos mortos, mas também um chamado para continuar. Você respira fundo, sentindo o ar frio e pesado preencher seus pulmões. A luta para sobreviver não acabou. Talvez nunca acabe. Mas você segue, porque só assim haverá amanhã. Você percebe que o tempo parece se arrastar de uma forma estranha. Dias, semanas, meses, tudo se mistura num borrão cinza, como se o mundo tivesse perdido o ritmo. Você tenta se apegar a pequenos momentos, mas até eles parecem escapar pelas suas mãos, como areia fina. Você encontra um velho contador de histórias na praça da vila. Ele está sentado em um banco, com um livro enorme aberto sobre o colo. Ele te chama para perto e começa a narrar as antigas lendas da região, histórias de heróis, monstros e milagres. Você escuta, fascinado, mesmo que seu coração esteja pesado. Ele menciona que, durante a peste, muitos buscavam nas histórias um refúgio para escapar do horror real. Uma curiosidade: algumas dessas histórias foram passadas oralmente e só foram registrados séculos depois, com detalhes que muitos acreditam terem sido acrescentados para dar esperança. Você pensa sobre isso. Talvez o ser humano precise dessas histórias não só para sobreviver ao presente, mas para manter viva a chama da esperança para o futuro. Enquanto o contador fala, você percebe crianças ao redor, olhos arregalados e sorrisos tímidos. Por um momento, a vila não parece tão mortal assim. Você se pergunta quantas dessas crianças crescerão para contar suas próprias histórias de resistência e superação. Quantos futuros você ainda poderá imaginar? Você agradece ao contador e se levanta, sentindo um leve calor no peito. Talvez seja só o sol tímido entrando pelas nuvens. Ou talvez seja a esperança. Você segue seu caminho,
sabendo que a jornada ainda é longa, mas que a história merece ser contada. Você se encontra numa encruzilhada, tanto literal quanto figurativamente. À sua esquerda, um caminho que leva de volta à vila. À sua direita, a floresta escura que parece não ter fim. O vento sussurra entre as folhas secas, trazendo um aroma de terra molhada e algo indefinível, talvez o cheiro da morte que insiste em seguir você. Você decide seguir pela floresta. Os galhos arranham seu rosto, e a escuridão parece fechar-se em torno de você, mas, de alguma forma, você continua. À medida que avança, sente a solidão se aprofundar, mas também um estranho senso de paz. Lá, no meio das árvores, você encontra marcas de antigas fogueiras, restos de refeições apressadas e pegadas que indicam que outros estiveram ali antes, sobreviventes buscando abrigo ou talvez um fim. Você lembra de um fato conhecido: durante a peste negra, muitos buscaram refúgio na natureza, acreditando que o ar puro poderia salvar suas vidas. Alguns grupos se estabeleceram em cavernas e grutas, transformando esses locais em verdadeiras fortalezas improvisadas. Esses refúgios talvez foram eficazes. Para você, vivendo aquilo, cada respiro fora da cidade parecia uma vitória. Enquanto você caminha mais fundo na floresta, encontra uma clareira onde o sol penetra timidamente, iluminando um pequeno lago. Você se aproxima e vê seu reflexo na água, cansado, mas ainda ali. É um lembrete silencioso de que, apesar de tudo, você ainda está vivo. Você se senta ali por um tempo, deixando que o som das folhas e o cantar distante dos pássaros embalem seus pensamentos. Nesse momento, você percebe que a luta para sobreviver não é apenas física, mas também mental. Manter a sanidade, a esperança, a vontade de continuar é talvez o maior desafio de todos. Você respira fundo e, com o último olhar para o lago, se levanta. A jornada não terminou, mas você sabe que pode continuar. Você deixa a floresta para trás e chega a uma planície onde os campos dourados se estendem até o horizonte. A paisagem parece tranquila, quase idílica, mas você sabe que por baixo dessa calma repousa a sombra da morte que ainda ronda. No meio da planície, encontra um pequeno grupo de agricultores tentando cultivar a terra. Eles trabalham com ferramentas simples, seus rostos marcados pelo sol e pela fadiga, mas há uma determinação visível em seus olhos. Eles acreditam que a terra, apesar de tudo, pode renascer, e com ela, a esperança. Você conversa com um deles, que te conta que o ano mais mortal os forçou a repensar suas vidas, a valorizar cada semente plantada, cada colheita conseguida. É uma luta constante contra o desânimo, contra a perda, mas eles insistem. Durante a peste, muitos camponeses começaram a valorizar técnicas agrícolas mais sustentáveis, por necessidade ou instinto de sobrevivência. Alguns historiadores acreditam que essas práticas influenciaram a agricultura por séculos. Enquanto observa, você percebe que a vida, apesar das adversidades, insiste em florescer. O som dos pássaros que retornam, o cheiro da terra revolvida, o calor do sol no rosto, tudo isso são sinais de que nem tudo está perdido. Mas, claro, o perigo ainda espreita. A peste não escolhe seus alvos com justiça, e qualquer um pode ser o próximo. Você sente uma pontada de ansiedade, mas tenta não mostrar. Você ajuda a carregar algumas cestas com frutas secas e legumes, sentindo o peso da rotina que insiste em continuar, mesmo em meio ao caos. Você pensa no futuro. Será que esse ano sombrio vai realmente acabar? Ou será apenas o começo de um ciclo? Por enquanto, você escolhe acreditar que, assim como a terra que eles cultivam, a esperança também pode renascer. Você continua a caminhar, agora em direção a uma pequena vila próxima, onde a agitação é diferente. Aqui, as pessoas tentam reconstruir suas vidas, mesmo que as cicatrizes do ano mais mortal ainda estejam frescas em seus rostos. Na praça central, crianças brincam timidamente, e vendedores tentam vender os poucos mantimentos que sobraram. Você percebe um esforço coletivo para retornar à normalidade, um desejo latente de esquecer o horror recente. Você encontra um jovem artesão, que trabalha com madeira para fabricar pequenos objetos, brinquedos, utensílios simples, até instrumentos musicais improvisados. Ele te mostra um pequeno flautim, feito com uma haste de bambu, e ri, dizendo que a música é a última coisa que a peste não pode tirar. Você observa as pessoas ao redor e percebe a importância dessas pequenas alegrias, dos gestos cotidianos que resistem ao tempo sombrio. Para você, é impossível negar o poder do sorriso que surge no rosto da criança que recebe o brinquedo feito à mão. Mais tarde, você se senta perto de uma fogueira,
conversando com alguns moradores. Eles falam sobre os planos de recuperar as plantações, de restaurar as igrejas, de reerguer a vila. Você sente que, apesar das perdas, a vida insiste em seguir adiante. Você pensa em como o ano mais mortal mudou tudo, não só a demografia, mas a maneira como as pessoas se relacionam, como valorizam o que têm. Você sente que, apesar de tudo, há uma luz tênue no fim do túnel. Talvez a humanidade seja mais resiliente do que imaginava. E assim, você se prepara para seguir adiante, sabendo que a jornada ainda não terminou. Você tenta sair da cidade. A estrada principal, aquela que levava até os campos distantes, agora é um corredor de silêncio e cheiro de morte. Em certos trechos, os corpos jazem lado a lado, como se tivessem caído juntos, num sono coletivo. Não houve tempo para fugas organizadas. Nenhuma dignidade. Apenas quedas súbitas. Os poucos sobreviventes que você encontra não falam. Estão mudos, tremendo. Um deles aponta para o céu e murmura uma prece quebrada. Você olha para cima. Nenhum milagre. Só nuvens pesadas e um corvo solitário, circulando como se soubesse que logo haveria mais carne fresca. Você continua. Seus pés afundam em lama, em sangue, em memórias. A estrada segue, mas não há para onde fugir. Em 1347, não existe porto seguro. A floresta parece uma ideia melhor. Mais segura. Menos gente, menos contágio. Você entra entre as árvores com esperança de descanso. Mas o silêncio ali não é paz. É julgamento. Os galhos rangem como se cochichassem entre si. Um sussurro antigo, primitivo. Você sente que algo te observa, embora não veja olhos. Apenas folhas, sombras e raízes torcidas como dedos. Na noite, o vento sopra entre as árvores como uma voz ancestral dizendo: não é aqui que você vai se esconder. E pela primeira vez, você duvida que vai acordar no dia seguinte. Ao longe, ecos de vozes se misturam ao vento. Homens. Finalmente. Por um instante, seu coração se enche de esperança, como se a salvação tivesse descido em carne e osso para te resgatar da noite interminável. Mas, conforme eles surgem das sombras, a esperança se desfaz em cinzas. Eles não são guardiões, nem médicos, nem homens de fé. Não como você esperava. Vestem-se de escuro, cobertos da cabeça aos pés, como se quisessem ocultar sua própria humanidade. Capuzes caem sobre seus rostos, deixando apenas os olhos visíveis. E esses olhos ardem, não com compaixão, mas com febre, com loucura, com o tipo de fervor que transforma homens em bestas. Carregam tochas que tremulam contra o vento noturno, iluminando seus instrumentos, estacas, cordas, foices curtas. Nada de livros santos, nada de bálsamos de cura. Apenas armas. São conhecidos como os caçadores de almas. Ninguém sabe quem os nomeou assim. Alguns dizem que são fanáticos enviados por padres locais para purificar as aldeias da doença. Outros acreditam que são apenas homens comuns, enlouquecidos pelo medo, travestidos de juízes de Deus. Eles não procuram ajudar os doentes. Procuram marcá-los, puni-los, expurgá-los. Você assiste, com a respiração suspensa, enquanto um deles agarra uma mulher pelo braço. Ela ainda respira, seus olhos suplicam, mas o caçador não hesita. Crava uma estaca em seu peito, atravessando carne e osso, enquanto o sangue escorre quente sobre a terra fria. Outro murmura, como se fosse uma oração. Melhor a morte purificada do que o inferno da doença. Você estremece. As palavras são repetidas como cântico, como justificativa, como se cada golpe fosse um sacramento. E você percebe, eles acreditam mesmo no que fazem. Historicamente, sabe-se que muitos grupos assim surgiram durante as grandes pestes. Alguns eram chamados de flagelantes, homens que vagavam de cidade em cidade açoitando a si mesmos em procissões sangrentas, acreditando que o sofrimento expiaria os pecados da humanidade e afastaria a peste. Outros, mais brutais, apontavam culpados, judeus, mendigos, mulheres solitárias, hereges. Acusavam-nos de envenenar poços, de trazer a doença como castigo divino. Aldeias inteiras foram queimadas em tais acusações. Na sua frente, os caçadores de almas parecem a encarnação de todos esses horrores juntos. Um deles traz uma marca em couro, gravada com ferro quente, uma cruz distorcida. Ele a pressiona contra o braço de um velho doente,
que grita em agonia. O cheiro de carne queimada enche o ar. Agora ele está marcado. Agora ele é propriedade da peste, identificado para ser caçado, rejeitado, sacrificado. E então eles te veem. Você não sabe se é o suor na sua pele, a palidez do seu rosto, ou apenas o azar de estar no caminho deles. Mas aqueles olhos febris se voltam em sua direção, e por um segundo você se sente nu, despido de qualquer defesa. Você corre. Corre como nunca correu antes, com a respiração rasgando sua garganta, o vento chicoteando seus olhos. Atrás de você, passos ecoam, tochas se movem como estrelas caóticas no escuro. Eles te perseguem. E cada segundo que passa, você sente o cerco da noite se fechando. Horas parecem dias. Seus pés sangram, sua mente grita, mas não há espaço para parar. E é nesse momento que o medo muda. Não é apenas o medo de morrer pela doença, nem pelo ferro de uma estaca. É o medo de ser escolhido. Escolhido como bode expiatório, como heresia viva, como mais um exemplo a ser queimado para satisfazer a fúria dos homens. O medo de não ser lembrado como vítima, mas como culpado. E, na escuridão, uma verdade gélida se instala em você. Na peste, a morte não é o pior destino. O pior é ser caçado como se fosse a própria peste. Você encontra abrigo. Finalmente. Uma construção de pedra, pequena, solitária, meio escondida pela sombra de árvores retorcidas. A porta rende, mas não se abre de imediato. Apenas depois de longos segundos, quando uma mão hesitante retira a tranca, você é puxado para dentro. É um velho. O rosto coberto por rugas profundas, como se o tempo tivesse marcado nele cada tragédia. Ele não pergunta seu nome. Não pergunta de onde veio, nem para onde vai. Apenas coloca em sua mão um pedaço de pão duro, que parece mais velho que você, e fecha a porta atrás de si com 7 trancas de ferro e madeira. 7. Como se cada uma fosse uma barreira contra o inferno que ronda lá fora. A casa é escura. Não há janelas. O ar é pesado, impregnado de fumaça antiga e mofo. Apenas uma vela, fraca e hesitante, ilumina o espaço, projetando sombras que parecem se mover por vontade própria. É uma chama pequena, mas você percebe que para aquele homem é um tesouro, uma centelha contra o apagamento do mundo. O silêncio é quase absoluto, interrompido apenas pela respiração rouca do velho. Depois de um tempo, ele começa a falar. Não seu nome, não sua história, mas outras histórias. Histórias que parecem ter atravessado o continente com ele, carregadas como fardos invisíveis. Ele fala de cidades inteiras que desapareceram em poucas semanas, engolidas pela peste. Você se lembra do que já ouvirá. Florença, que perdeu mais da metade de sua população. Veneza, onde barcos carregados de corpos boiavam nos canais. Paris, onde os sinos das igrejas tocaram tanto pelos mortos que, por um tempo, silenciaram, como se até o bronze tivesse se cansado de chorar. Ele fala de padres que não tinham mais covas para enterrar seus fiéis, e desesperados, cavavam com as próprias mãos, até os dedos sangrarem. Era a verdade. Crônicas da época relatam sacerdotes caindo mortos sobre as mesmas covas que cavaram, vítimas da mesma doença que tentavam desafiar. Fala também de crianças. Crianças deixadas em campos vazios, abandonadas pelos pais que fugiam em pânico. Algumas choravam até a fome calar sua voz para sempre. Outras eram recolhidas por grupos de flagelantes que as usavam em procissões de sangue, exibindo-as como símbolos do castigo divino. O velho sussurra tudo isso como quem confessa pecados. Sua voz não busca compaixão nem respostas. Busca apenas testemunhas. Alguém que ouça. Alguém que, mesmo que morra amanhã, carregue por mais algumas horas a lembrança do horror. Você percebe, enquanto mastiga lentamente o pão duro, que o velho não espera cura. Ele não acredita em milagres, nem em médicos, nem em santos. Ele já vive no ventre da escuridão. Tudo o que deseja é que sua voz não se apague com ele. E nesse instante, você compreende algo terrível. O medo da peste não está apenas na morte. Está no esquecimento. Se ninguém ouvir, se ninguém lembrar, é como se todos aqueles que choraram e sangraram jamais tivessem existido. Você olha para a vela que insiste em queimar e entende. Naquela casa sem janelas, naquela prisão de pedra, o velho não protege apenas a si mesmo. Ele protege a memória. E, de repente, você sente o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros.
Talvez o que ele te deu não tenha sido apenas pão. Talvez ele tenha te dado uma herança, a obrigação de lembrar, de carregar a história, para que o mundo nunca enterre no mesmo silêncio em que enterrou milhões. Naquela noite, você sonha com um lago negro. As águas estão calmas, refletindo apenas uma lua pálida e uma névoa tênue que parece se mover sozinha. Mas logo percebe que a tranquilidade é enganosa. Sob a superfície, há olhos. Milhares de olhos. Olhos pequenos, grandes, cintilantes. Todos fixos em você, seguindo cada movimento, como se soubessem cada segredo que seu corpo tentava esconder. Você sente uma pontada de pavor que atravessa seu peito. É um terror que não tem nome, mas que você conhece bem. O mesmo terror que dominava aldeias inteiras durante as grandes pragas da Europa medieval, quando rios e lagos eram evitados porque se acreditava que a água carregava morte, ou que os peixes podiam se tornar portadores invisíveis da peste. Você acorda com o suor frio escorrendo pela nuca e pelas costas. Cada músculo do seu corpo parece congelado, rígido de alerta. E então vem a sensação: alguém está dentro da casa. Alguém que respira em sincronia com seu medo. O velho ainda dorme, imóvel, como se fosse pedra viva. E a vela que havia te dado luz e segurança está apagada. A cera derretida escorre pelo suporte, formando pequenas poças prateadas que refletem a pouca luz da lua filtrada pela porta. Você percebe que não houve vento. Nenhum sussurro do exterior, nenhum rangido da madeira da casa. Apenas passos. Passos lentos, úmidos, que molham o chão de pedra, deixando rastros escuros no piso frio. Cada passo parece carregar séculos de horror acumulado. É o tipo de som que antigamente fazia os moradores de cidades assoladas pela peste prenderem a respiração, temendo que os vigias noturnos ou os juízes da peste estivessem rondando suas casas. Historiadores registraram que, em Veneza, durante as ondas de peste, os guardas noturnos batiam nas portas de casas isoladas, verificando se alguém estava doente e, muitas vezes, levando os doentes para quarentenas improvisadas ou para campos de isolamento fora da cidade. E então você escuta o sussurro. Vem de trás da porta, arrastando-se pelas sombras como se fosse tecido de noite viva. Você já está entre nós. As palavras se enraizam na sua mente, misturando-se com memórias das histórias que o velho contará, aldeias inteiras sumindo em semanas, padres enterrando fiéis com as próprias mãos, crianças deixadas em campos para que o silêncio fosse seu último consolo. É como se o próprio ar carregasse os ecos de todos esses horrores, condensando-os em uma presença tangível dentro do quarto sem janelas. Você lembra de antigas práticas históricas que parecem se repetir ali, na sua própria experiência. Casas de quarentena eram seladas, portas fechadas com cadeados ou barro, para manter doentes isolados e impedir a propagação da peste. Em algumas cidades italianas, velas eram apagadas para sinalizar que ninguém deveria entrar, passagens secretas eram vigiadas à noite, e qualquer intruso poderia ser confundido com os espíritos dos mortos. E nesse instante, você sente algo gélido roçar sua pele. Não é vento, não é animal. É algo que parece ter saído diretamente das lendas e registros da época da peste. Os registros da época falam de espíritos do contágio, de moradores que juravam ouvir passos no escuro antes da morte chegar, e você sente agora que está vivendo exatamente isso. Você está sozinho. E ainda assim, a sensação é de estar cercado. Cada sombra, cada canto do quarto, parece se mover para olhar para você, para medir sua alma. Os passos continuam, rítmicos e molhados, aproximando-se cada vez mais, como se tivessem consciência própria. E o sussurro volta, quase em uníssono com seu próprio medo. Você já está entre nós. Naquele instante, percebe que a noite e o horror são inseparáveis. Que cada história contada pelo velho, cada cidade engolida pela peste, cada criança abandonada, cada casa trancada com 7 chaves, tudo converge aqui. E você entende, com um frio profundo que atravessa os ossos, nem a escuridão da noite, nem o silêncio da casa, nem mesmo a presença do velho podem protegê-lo de algo maior, algo que não é apenas humano, mas uma memória viva do medo que assombrou incontáveis gerações. Você se mantém imóvel, cada respiração medida, tentando convencer a si mesmo de que está seguro. Mas a verdade é clara, você não está apenas no quarto sem janelas. Você está no limiar de todas as histórias de morte, de todos os horrores que a peste trouxe, de todas as almas caçadas e esquecidas. E no final, apenas os passos e o sussurro permanecem. Lentamente, inevitavelmente,
você entende que a visita noturna não é uma coincidência. É o passado que caminha até você, agora, ao alcance da sua mão e da sua memória. Você não sabe de onde veio o cheiro, uma mistura sufocante de fumaça, ferro oxidado e carne podre, até que atravessa o portão de madeira podre e ferro corroído do leprosário. Um portão que rende como se estivesse protestando contra a sua entrada, como se a própria estrutura da casa soubesse que você não deveria estar ali. Era inevitável. Seu corpo já começa a trair sinais que você ainda tenta ignorar. A ferida no braço, que antes era apenas uma mancha discreta, agora apresenta bordas elevadas, esbranquiçadas, endurecidas, lembrando uma cicatriz viva que insiste em se tornar visível. Historicamente, os sinais da lepra, manchas descoloridas, úlceras e perda de sensibilidade, eram rapidamente associados à contaminação moral, e não apenas física, o que condenava muitos ao isolamento imediato. O médico, se é que se pode chamar aquele homem silencioso, de mãos trêmulas, olhos fundos e hálito pesado, não hesita ao identificar a progressão da doença. Com uma autoridade estranha, quase automática, ele declara: leve-o para lá. Lá. A palavra pesa como uma sentença definitiva. Onde os esquecidos vivem entre os esquecidos, onde o tempo se arrasta como o som de correntes arrastadas sobre pedra úmida. Ao passar pelo pátio, você percebe o quadro completo. Um grupo de figuras cobertas de trapos, com roupas rasgadas e manchas visíveis de feridas abertas, observa sua chegada. Alguns tossem convulsivamente, outros esboçam sorrisos surreais, como se recebessem um velho amigo de um mundo que você ainda não compreende. Historicamente, os leprosários, como o Leprosarium de Spitalfields em Londres ou os estabelecimentos na França e Itália, eram tanto hospitais quanto prisões voluntárias ou forçadas, e os residentes criavam pequenas comunidades próprias, com costumes e hierarquias próprias, cercados por medo e superstição. Um homem com metade do rosto desfigurado por feridas antigas se aproxima. Sua pele pálida e endurecida, seus olhos claros, parecem penetrar sua alma. Ele oferece um lugar para dormir, uma laje de pedra fria ao lado de um poço que parece sem fundo. Você hesita, mas percebe que não há escolha. Historicamente, essas acomodações eram comuns. Camas improvisadas sobre pedras ou tábuas eram frequentemente compartilhadas, e a higiene era mínima, contribuindo para infecções secundárias e sofrimento constante. Ao se deitar, você escuta tudo. O silêncio é ilusório. Urros de dor cortam o ar, intercalados por murmúrios de orações a deuses esquecidos, santos menores ou espíritos protetores que ninguém mais lembrava. Alguns sussurram nomes de familiares, outros chamam por morte ou por misericórdia. Cada som parece ecoar pelo tempo e pelo espaço, como se todas as tragédias do mundo se tivessem concentrado naquele único local. O som dos ratos correndo entre os corpos é constante, misturando-se com o rangido das tábuas e o estalo ocasional de feridas secas sendo mexidas pelos próprios doentes. É a trilha sonora da morte lenta, mas também da sobrevivência obstinada. Historicamente, a vida nos leprosários incluía tarefas diárias para manter alguma rotina: limpar corredores, preparar comida para si e para os outros, cultivar pequenas hortas internas, mas o medo da contaminação e a escassez de recursos tornavam cada dia um desafio. Você começa a entender que o pior da lepra não é apenas a carne que apodrece, nem os dedos e membros que se deformam lentamente, é a alma que se apaga junto, a consciência de que você foi rejeitado, separado do mundo, marcado como amaldiçoado. Muitos leprosários tinham rituais próprios de exclusão, sinos eram tocados para avisar que alguém estava chegando ou saindo, sinais de madeira eram usados para alertar que um leproso estava presente, e o isolamento social era tão rigoroso que famílias frequentemente nunca mais viam seus entes queridos. Mesmo assim, você percebe que há momentos de humanidade escondidos. Pequenos gestos entre os residentes, compartilhar água, proteger alguém do frio, dividir restos de pão, revelam que mesmo nos lugares mais sombrios, a compaixão persiste. Essa dualidade, entre sofrimento extremo e pequenas centelhas de humanidade, é o que mantém a comunidade viva. Historicamente, relatos de viajantes e cronistas medievais descrevem que, apesar do horror e do estigma, os leprosários funcionavam como micro-sociedades, com hierarquias, regras próprias e até festas discretas em datas religiosas. Você fecha os olhos por um instante, respirando o ar pesado, carregado de medo e doença, e percebe que entrou em um mundo que existe fora do tempo. Um mundo onde o sofrimento é tangível, quase palpável, e cada respiração traz consciência da fragilidade da vida. O leprosário não é apenas um lugar de isolamento, é um memorial vivo da dor, da rejeição,
e da resistência silenciosa dos esquecidos. E enquanto você deita na laje de pedra fria, rodeado por sombras que se contorcem como se estivessem vivas, entende: o verdadeiro horror da lepra não está na morte que ela traz, mas na invisibilidade que ela impõe, na alma apagada que você agora vê refletida em todos os rostos ao seu redor. Você acorda com algo duro sob sua cabeça. Ao acender a tocha, descobre que dormiu sobre um crânio. Ele ainda tem cabelo. Há covas rasas por todo o terreno ao redor do leprosário. As chuvas fortes revelaram o que deveria permanecer oculto. Os vivos aqui aprendem com os mortos, onde não pisar, onde não cavar, onde não gritar. O boato chega antes dos guardas. A praga está voltando. O padre do vilarejo próximo foi encontrado com sangue saindo pelos olhos. E agora ninguém entra ou sai. Os sinos tocam sem parar. Não por piedade, mas por alerta. As plantações são queimadas. Os poços, tapados. O medo viaja mais rápido que o vento. Alguém aparece no portão do leprosário, um oficial coberto com panos e máscara de bico. Quem tossir, morre, ele diz. Depois joga um saco de pão mofado e desaparece. Você sente que a vida, naquele ano, é uma espera. Mas não por cura. Por sorte. E sorte é uma mentira contada pelos que ainda não adoeceram. Você volta ao leprosário e encontra tudo em silêncio. A fumaça no céu. Cinzas no chão. Não foi a praga que matou os outros. Foi o medo. O medo dos que ainda tinham saúde. Eles decidiram purificar tudo. Com fogo. Ninguém fala mais durante a noite. Mas todos sonham a mesma coisa. Uma cidade submersa onde ninguém morre, mas ninguém dorme. Na manhã seguinte, o céu está diferente. Não é nuvem. Não é tempestade. É como se uma rachadura atravessasse o azul, como vidro prestes a estourar. Você sente uma pressão no peito, como se o ar estivesse sendo drenado do mundo. Pássaros caem do céu como pedras. As folhas nas árvores se crispam, como queimadas de dentro para fora. Alguém chora. Outro começa a rir. E você só observa, parado. O mundo, como você conhecia, acabou meses atrás. Mas agora está vendo o que vem depois. Não reconstrução. Não redenção. Apenas o vácuo. Você fecha os olhos. E tudo se apaga. Você está quase no fim da sua jornada pelo ano mais mortal. As ruas agora têm menos silêncio e mais murmúrios de vida voltando lentamente. Você observa as pessoas. As marcas da tragédia ainda estão lá, mas também há algo diferente. Um senso renovado de comunidade, uma vontade de reconstruir. Você passa por uma taverna improvisada onde os sobreviventes se reúnem para compartilhar histórias, gargalhadas e, às vezes, lágrimas. Um homem conta que perdeu toda a sua família, mas encontrou conforto em amigos que nunca imaginou ter. Outro fala sobre a promessa de um futuro melhor, mesmo que incerto. Você sente que, apesar do medo e da dor, a esperança ainda pulsa forte. Você lembra de um fato conhecido. Após períodos devastadores, como a peste, as sociedades frequentemente passam por transformações profundas, tanto culturais quanto sociais. Mas, claro, nem tudo é simples. Você vê olhares desconfiados, medo de novas ameaças e dúvidas que ainda pairam no ar. Historiadores ainda debatem até que ponto essas mudanças foram positivas ou apenas um breve intervalo antes de novos desafios. Você respira fundo, percebendo que o verdadeiro desafio não é apenas sobreviver ao pior ano da história, mas aprender a viver depois dele. E enquanto o sol começa a se pôr, você sente uma calma inesperada. Porque, apesar de tudo, você está aqui. Você resistiu. E talvez, só talvez, isso seja suficiente para continuar. Agora, com a noite chegando devagar e a luz do sol se tornando um brilho suave no horizonte, você se permite relaxar. Deixe que o peso dos dias difíceis escorra de seus ombros como uma brisa gentil. Sinta o ar fresco tocar seu rosto e ouça o sussurro das folhas embalando seus pensamentos. Lembre-se de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre um fio de luz esperando para ser encontrado. A vida, com toda a sua complexidade, tem essa beleza misteriosa, uma dança entre o sofrimento e a esperança, entre a perda e a renovação. Feche os olhos, respire profundamente e permita-se descansar. A jornada foi longa, mas você está seguro agora. Que esses momentos de paz envolvam você como um cobertor macio, acalmando cada pensamento inquieto.
Amanhã é um novo dia, cheio de possibilidades, e você estará pronto para enfrentá-lo, passo a passo, com coragem e serenidade. Boa noite e bons sonhos.